Fala pessoal, beleza? Final de semana, vamos para nossa aula aqui de final de semana. Como de costume, começamos aqui pelo gráfico semanal, tá? A gente vai fazer um estudo do semanal, vamos conversar um pouco sobre o diário, sobre algumas possibilidades de para onde o mercado pode ir, o que o mercado está formando. Mas, estudo de mercado, a gente pode falar um pouco sobre a metodologia, sobre algumas possibilidades de leitura, beleza? Baseada em Price Action, dentro da leitura do All Brooks com análise técnica. Beleza, pessoal? Índice dólar. Então, vamos ao que nos interessa. Para quem viu o vídeo de ontem, eu falei ontem sobre um padrão que eu gosto bastante, que é um padrão que dá bastante certo. E aí vou conversar com vocês aqui um pouco sobre a lógica por trás desse padrão. Três puxadas, pessoal, dentro daquilo que o Brooks nos explica. Brooks fala sobre três puxadas, Elliott fala sobre três puxadas, Pring fala sobre movimentos de três pernadas, de três puxadas, o Oliver fala sobre movimentos de três puxadas. Tem grandes players falando sobre isso. E realmente o mercado ele tem uma lógica. Lógico que essa lógica não vai ser respeitada sempre. Você vai precisar de mais características. Do contrário, daria para a gente colocar, por exemplo, todo o nosso dinheiro aqui. A gente colocaria 100% do nosso capital aqui e pegaria esse movimento. Aqui a gente tem três puxadas, certo? Vocês estão vendo uma tentativa de romper, uma segunda tentativa de romper e uma terceira tentativa de um rompimento. E a partir do terceiro, a partir da terceira vez que você observa essa movimentação, aí a gente tem a possibilidade de ler uma wedge, tá? Que seria uma cunha, uma movimentação em forma de cunha. O Brooks fala que quando ela é dessa maneira, quando ela vem se afunilando, ela tem um potencial melhor, tá, de rompimento, certo? Então você tem aqui uma, duas, três puxadas. Quando rompe essa movimentação aqui, que está fazendo uma LTB, essa movimentação ela tem um potencial melhor para desenvolver, quando ela vem se afunilando. Diferente de quando ela é só um canal. Essa daqui ela parece-se mais com um canal do que com uma cunha, Essa daqui ela tem um pouco menos de probabilidade, tá? Pensando nessa movimentação gigante aqui que a gente está vendo. E como que funciona, pessoal, essa leitura da possibilidade da wedge? O que o Brooks nos ensina sobre isso? O Brooks nos traz que o preço, em determinado momento, tenta gerar um rompimento. Ele tenta sair de uma região, aí ele vem abaixo e encontra um ponto de parada. Quando ele encontra esse ponto de parada, ele acaba gerando um movimento de pullback, que normalmente é uma perna menor do que a perna anterior, por isso chamamos de pullback. E aí ele volta a tentar novamente romper esse ponto. Quando ele tenta romper esse ponto por mais uma vez, ele falhou na primeira vez ao tentar ter continuidade a partir desse momento. Quando ele faz nova mínima, ele tenta romper uma segunda vez. Quando ele sobe, ele volta a fazer um novo pullback. Quando ele tenta romper pela terceira vez, ele cita que os comprados estão observando essa movimentação. Essa movimentação ela falhou na primeira vez, falhou na segunda vez, falhou na terceira vez. Isso indica aos comprados que os vendidos não têm força ou convicção suficiente de levar o preço a níveis mais baixos, ou seja, de romper essa movimentação. E qual que é o problema do preço vir, por exemplo, a níveis mais baixos? É que o rompimento dessa linha de canal ela tende a levar a um movimento projetado, ela pode levar ao movimento projetado desse pivô, ela pode levar ao movimento projetado do próprio canal, duplicado, tá? Então tem algumas maneiras de você traçar alvos, às vezes você tem até uma movimentação um pouco maior, também já com alvos mais baixos ainda, tá? E acaba sendo uma região de defesa dos compradores, porque se romper isso daqui, quem entrou comprando, defendendo essa região aqui, tá? Deixa eu mudar aqui. Quem entrou comprando nessa região aqui, certo? Entrou comprando nessa região, acumulando aqui.
e às vezes entrou comprando, acumulando nessa região aqui. O preço, né, acaba ficando bem próximo do ponto de entrada. Se a pessoa fez as 3 entradas, por exemplo, de compra, e ela entra mais pesado aqui, consegue deslocar o mercado acima, por exemplo, da linha de canal, a linha de tendência de baixa, para depois, né, fazer um pullback, pós-rompimento ou pullback e ter continuidade, isso aqui vai gerar um movimento de 2, talvez 3, até mais pernas. Tá? Porque acabou sendo uma acumulação em forma de canal amplo, certo? Isso daqui é uma forma de você ler o mercado como ele está posto agora. Essa movimentação ela tem mais uma forma ainda de se desenvolver, se desenrolar, que seria, né, aquela que eu falei para vocês e que é uma que eu gosto bastante, porque você vê mais uma falha e ela acaba deixando um topo um pouco mais baixo. Tá? Que seria isso aqui, certo? A gente tem aqui uma possibilidade de wedge, tá? Temos 1, 2, 3 puxadas, o preço falha, né, no rompimento dessa movimentação, ele volta a subir, não sobe tanto, e aí ele pega, volta e faz um fundo duplo. Esse fundo duplo ele pode ser um pouco mais baixo, preferencialmente, para ter um pouco mais de convicção nessa movimentação, seria interessante que ele falhasse antes, né, que ele falhasse antes de fazer um fundo duplo exato, ou mesmo um fundo duplo exato seria interessante, porque acaba sendo a região de defesa dos comprados exata, eles não aceitaram nem um tique abaixo dessa movimentação. E aí, gerar uma movimentação de alta. Após romper esse topo, né, eu já começo a esperar pullback para uma segunda perna, talvez até mais pernas, podendo vir buscar às vezes o começo da movimentação de baixa, tá? Podendo vir buscar, deixa eu ajustar aqui que eu acabei puxando, tá? Podendo vir buscar o começo da movimentação de toda a baixa, tá? E aí a lógica do mercado é aquilo que a gente acabou de conversar, né? Região de defesa, região de defesa, região de defesa, mais região de defesa. Então, agora a gente vem aqui para o nosso gráfico semanal, que é para a gente poder pensar na mesma possibilidade de exemplo que a gente acabou de dar. Então agora a gente tem aqui uma puxada, certo? Uma movimentação de baixa, uma segunda movimentação de baixa, uma terceira movimentação de baixa, certo? Então, aqui entrou pressão compradora, certo? Vocês concordam comigo, né? Gerou um bom ponto de inflexão. Aqui entrou pressão compradora, inclusive aqui com um fundo duplo, né? Depois desenvolveu no movimento de 2 pernas e voltou a descer, tá? Depois aqui entrou pressão compradora novamente. Então aqui a gente tem a possibilidade de uma wedge a partir desse toque. E aí gerou de novo 2 pernas e voltou para a movimentação de baixo. E agora a gente está na possibilidade de ter uma wedge com um fundo duplo. Mais uma vez. Então assim, não é indicação de compra ou indicação de venda. É leitura gráfica, tá? Como grafista, eu tenho que ter uma opinião, ter uma convicção e ter uma forma de atuar. Eu falo para vocês, em vários vídeos anteriores, que eu acho interessante que vocês tenham 3 coisas na cabeça, né, quando vocês observam um gatilho. Por exemplo, quando a gente já tem uma perna, 2 pernas, e aí, por exemplo, eu tenho um gatilho, por exemplo, esse gatilho aqui, ó, tá? Esse gatilho de venda, na minha e na sua cabeça tem que ser, a princípio, o alvo um fundo duplo, certo? Se ele sobe e não sobe tanto e deixa novo gatilho, nosso próximo alvo tem que ser a wedge. Então você tem que ligar as mínimas, correto? Então se você liga as mínimas, isso aqui tem que ser seu alvo. É um ponto de saída. É aquilo que conversamos no vídeo de ontem, que bons alvos, né, bons pontos de realização de lucro são wedges. E aqui você está vendo o mesmo exemplo, só que dessa vez no semanal. E aí você está vendo aqui também, dentro do semanal, aquilo que a gente conversou, que às vezes o preço chega à região de wedge, e o que ocorre? Ocorre lateralidade. Tá? Aqui você está vendo 1, 2, 3, 4, 5 barras de lateralidade, aqui quase tentando romper. Depois aqui um doji, né, e uma barra interna, né, que é um modo rompimento, e movimentação contrária a essa movimentação aqui de baixa que vinha acontecendo, a movimentação de alta. Tá? E aí,
Agora seria interessante aquilo que a gente acabou de conversar, né? Para a gente ver aqui no índice. Eu vou trazer aqui um pouco mais para próximo, para vocês observarem outros pontos de vista, né? O que eu falo para vocês sobre gatilhos, né? Os melhores gatilhos, eles são de barras que saem das médias. Então essa barra aqui, ela era uma boa barra, né? Porque ela sai da média. O ponto que eu não achei muito legal é que ela estava muito próxima da mínima da barra anterior. E aí fica aparecendo um pouco uma lateralidade. Barras sobrepostas podem nos levar a barras sobrepostas, né? Como vocês viram aqui em toda essa movimentação de lateralidade. Ela rompeu, mas rompeu por pouca coisa. Mas a barra seguinte, né, você pode ver que ela não teve pressão compradora aqui, coragem compradora no começo, já que ela é uma barra careca, né? Você não tem nenhum pavio aqui para cima. E aí, isso daqui indica que os vendidos entraram vendendo desde o começo dessa barra, assim como desde o começo dessa barra, tá? Então, só que essa barra aqui, ela saía das médias, saía da 9, saía da 20 e deixava espaço. E é o gatilho que eu falo para vocês evitarem de hesitar, né? Porque é o gatilho que sai das médias. Gatilhos que saem das médias têm mais espaço para andar. Seu stop fica menor, seu alvo fica maior, tá? Então, realizem backtest. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Você pega o seu gráfico, você vai fazer backtest, você chega à mesma conclusão. E assim seu cérebro assimila e você realiza entradas com mais convicção, né? Porque é o seu cérebro que vai precisar, né, gerenciar a ideia, né, na hora do trade, tá? A hora do clique, né, para você não clicar, por exemplo, lá no terceiro gatilho longe das médias. Essa barra ela já está afastada das médias. Normalmente, quando a gente vê barras afastadas das médias, o que você vê? Eu vou pegar aqui o momento anterior. Ó. Você tem uma barra com gatilho pequena, saindo das médias, mas contida na barra anterior. Você tem a barra seguinte aqui saindo das médias, né? Ela sai da 9, sai da 20, assim como essa barra. Tá? E ela fecha bem afastado, tá, da mínima da barra anterior, rompendo várias outras mínimas. E aí a barra seguinte, inclusive, abre com gap, né, e tem boa continuidade. Barra com gatilho saindo das médias. E a gente está falando do semanal. Tá? Aqui é lateralidade, né, pessoal? As médias estão preço entre a 50 e a 20, né? Já falei isso para vocês várias vezes. E agora a gente está em um cenário parecido. Tá? Por que, né, que a gente pega momentos anteriores para analisar? Para você criar padrões. E aí você pode enfrentar de novo agora algumas semanas de lateralidade aqui. Então podem ter dias difíceis. Aqui também, além disso tudo, né, além dessa possibilidade, essa barra já está afastada das médias, então a próxima já pode gerar algum tipo de pullback nessa semana. Ou ter uma barra que vem aqui embaixo, depois volte aqui em cima e feche como um doji. Tá? Mas um ponto interessante disso, né, é que você está naquele cenário que a gente acabou de conversar. Você tem uma puxada, duas puxadas, três puxadas e agora a possibilidade de um fundo duplo. Além da possibilidade do fundo duplo, pessoal, para isso daqui voltar, por exemplo, numa movimentação um pouco mais altista, né, o que tem aqui de interessante, né, nessa movimentação? Nested wedge, né, que seria wedges dentro de wedges. Tá? Você tem aqui, ó, essa possibilidade de triângulo expandido. Tá? Eu acabo falando como wedge para vocês entenderem de maneira mais fácil. Né? Isso daqui é um triângulo expandido. E aí aqui eu posso até pensar na possibilidade de uma wedge, né? Se eu ajustar algum tipo de cunha, né, nessa movimentação. Tá? Mas essa movimentação ainda é a movimentação, sim, de um triângulo, né, expandido. Tá? Dessa maneira. Um grande triângulo expandido. E eu já falei para vocês outras vezes que triângulo expandido normalmente escolhe um lado para depois romper. Tá? Por enquanto a gente está com poucas barras aqui ainda no semanal, né, para falar sobre isso. Mas o que é interessante você observar dentro dessa movimentação? É que essa movimentação está chegando aqui embaixo com muitas barras de dúvida. Né? Você não está vendo, por exemplo, um microcanal descendo aqui, você está vendo essa movimentação descer em forma de lateralidade, então ela desce sem tanta convicção. Tá? Então aqui ó, tem uma possibilidade de wedge, certo? E o preço chegaria aqui, e aqui está o nosso fundo duplo. Tá? E fundo duplo pode vir um pouco abaixo? Pode. Né? Pode ser um pouco acima, preferencialmente. Tá? Seria o ideal, que ele não chegasse a vir abaixo. Se ele vier acima,
como que a gente entende isso daqui de forma dentro da psicologia? O Brooks ele fala que quando o preço não chega aqui, por exemplo, deixa um gapzinho aberto com essa região, ele indica que os vendedores perderam a convicção, né? Tem uma região aqui, um alvo, né, que poderia gerar um vácuo, né, de trazer o preço até aqui. Mas se os vendidos perdem convicção e os comprados ganham essa movimentação, por exemplo, tem uma boa 2BR aqui, as coisas podem, né, voltar para o meio dessa movimentação. Quer dizer que isso vai reverter. Para reverter, a gente precisa que o preço, né, faça uma nova máxima. Enquanto ele estiver dentro de uma movimentação de baixa, é mais fácil ele descer do que subir. Tá? Mas eu tenho, dentro de toda a possibilidade de leitura, a possibilidade de uma wedge com fundo duplo. E é um padrão que eu gosto bastante de operar, porque ele tem uma assertividade boa, né, e tem um risco-retorno. Às vezes, quando você consegue pegar uma entrada baixa, né, você tem um risco-retorno bem interessante, né, bem mais do que 3-1 às vezes. Tá? Quando você pega boas movimentações, mesmo que seja retorno ao meio da movimentação. E aqui, né, a gente tem a possibilidade agora de uma barra de baixa, né, aqui, de continuidade, só que essa barra já está afastada das médias e que ela não venha tão baixo, né, talvez um doji aqui, uma barra interna seria já uma boa movimentação contrária, né, para no rompimento de uma H1 aqui, levar a uma movimentação de alta, tá? Rompimento da máxima da barra levaria a uma H1, certo? E falando sobre Nested Wedges, eu tenho essa mínima, gerou um ponto de inflexão, voltou a descer, outra mínima, gerou um ponto de inflexão mais lateral, aqui voltou a descer e eu estou aqui em cima dessa movimentação, dessa linha de canal, certo? Aqui eu tenho um ponto de inflexão, não é dos melhores, tá? Reconheço, só tem esse pequeno pivô, essa pequena movimentação de alta. Então, não é uma inflexão, uma big inflexão, ela volta aqui na própria barra, depois ela abre aqui, sobe um pouco, depois ela desce. E ele já se liga a essa mínima aqui, essa mínima a esta mínima, tá? E aí ele vem fazer o terceiro toque dessa movimentação aqui. Mas ainda assim, são possibilidades de wedges. Outro ponto, né, pessoal? Rompimentos de wedges, normalmente eles ocorrem quando a gente tem inclinações menores. Por exemplo, canais eles são rompidos mais facilmente quando você, por exemplo, tem uma angulação menor. Uma angulação, por exemplo, como essa. Canais que têm angulação extrema, né, raramente são rompidos. Normalmente ele vai romper a LTB e vai gerar uma movimentação de alta. Por isso falamos que canais, né, de baixa são boas bandeiras de alta, porque ele costuma ter rompida a LTB e não a linha de canal. Tá? O mesmo vale, né, para movimentação de alta. Né, o que costuma ser rompido não é, né, a linha de canal, mas sim a LTA. Tá bom? Então, guardem essas informações. Então, aqui dentro do semanal, a gente pode experimentar ainda uma lateralidade, né, por essa região. É uma região de fundo duplo. Região de fundo duplo é uma região de compra. Como que você sabe que a região de fundo duplo é uma região de compra? Porque entrou pressão compradora aqui, nesse exato ponto. Né? E quando o preço chegar próximo dessa região, ele pode apresentar um comportamento similar, né, a essa pressão compradora. Essa pressão compradora ela até foi bem interessante, porque ela gerou um microcanal. Você vê 4 barras de tendência, né, sequenciais, depois uma lateralidade e depois fez uma nova máxima. Tá? Então, fica a possibilidade da gente ainda assim, de maneira gráfica, apresentar uma movimentação de recuperação dessa baixa aqui. Tá? Análise gráfica, tá, pessoal? A gente não está levando em nada de consideração política. Nosso trabalho é ler aquilo que está na nossa frente, as possibilidades que a gente consegue ler dentro daquilo que a gente estuda, dentro daquilo que a gente analisa. Bons gatilhos saem das médias, independente de time frame, né? Ele acaba tendo continuidade, mas depois que ele se afasta, a próxima barra às vezes já pode
não tem uma continuidade tão ampla. Isso vale tanto para baixa quanto para alta. Tá? Gatilhos aqui, ó, saindo das médias, boa continuidade. Ó, gatilho já afastado das médias, né? Você pode ver que ele não está saindo da 9, né? Ele já está saindo mais da outra barra, já está mais afastado até da 9. Depois ele acaba não tendo boa continuidade. Tá? A não ser quando ele está já desenvolvendo em microcanal, aí ele acaba apresentando algum tipo de continuidade, mas ainda assim, em determinado momento ele precisa corrigir. Tá? Beleza? Então, análise do semanal, falamos aqui do semanal, falamos sobre nested wedges, falamos sobre a formação de wedges e por que, né, acaba tendo essa pressão contrária, né, essa realização de lucro, essa oportunidade, por exemplo, os comprados. E isso funciona muito bem também no intraday, mas você tem que ler de maneira correta e para quem opta, né, por deixar a ordem apregoada ali para a ordem ser pega ou entrar no mercado, tem que entender também que existe 75% de probabilidade do canal não ser rompido, tá? Então, do preço voltar para a movimentação, dele só manter-se dentro desse canal, tá? Não quer dizer que ele vai reverter, mas existe 75% de possibilidade dele, né, retornar para dentro do canal, e existe 25% do rompimento. Nas 25% do rompimento, quando ocorrer, stop o mais rápido que você puder, porque aí, ou vira a mão, porque aí é movimento projetado. Tá? Rompimentos são modos de aceleração, de continuidade. Então não queira fazer preço médio, não queira stop rápido. Tá? Percebeu que tem característica de movimento, tem um gap, por exemplo, nessa movimentação, na dúvida, stopa. A não ser que você tenha outra referência muito, muito boa. Tá? Aqui também era nested wedge, lembram? Quando a gente estava aqui nessa movimentação do preço, ó. Lembram? Aqui também foi um momento de nested wedge, né? Que era o wedge, tá? Dentro da outra wedge, né? Uma wedge menor dentro da maior. Então aqui tem algumas maneiras também, tá? Uma movimentação bem inclinada, bem climática, que não parece, né? Até então, que isso aqui vai ter grande continuidade. Tá? Então, é uma formação, é um estudo gráfico de um padrão que é interessante. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário. Aqui no gráfico diário a gente acaba tendo que ajustar, né, algumas marcações. O Profit até hoje não corrigiu isso. Algumas marcações que a gente faz ali dentro do gráfico diário acabam perdendo, né, essa movimentação aqui que a gente havia deixado. Aqui no gráfico diário ele nem chegou, tá vendo? Então tem ainda umas falhas interessantes, tá? Aqui, pessoal, a gente ainda não tem rompimento. Se vocês observarem a barra de hoje, né, a barra de ontem, do dia 16, ela fecha contida milimetricamente dentro da barra anterior, dentro da mínima da barra anterior. Tá? Então, mantenha aqui a ideia de barras sobrepostas. Tá? Então, barras sobrepostas podem nos levar a mais barras sobrepostas. Tá? O rompimento da máxima dessa barra gera uma H2. Aqui, o rompimento dessa daqui gerou uma H1 e como essa barra veio abaixo de barras novamente, o rompimento da máxima dessa barra aqui, tá, seria uma H2, beleza? H2 é uma entrada mais confiável, tá, trazida pelo Brooks. E lá no semanal você tem que lembrar que você já está com uma barra um pouco mais afastada. Então, só isso, por si só, já pode gerar algum tipo de pullback. Não que vá reverter a movimentação, mas gerar algum tipo de pullback aqui no diário. Tá? Então, a gente só está somando as possibilidades de leitura. Tá? E a gente está em um movimento bem climático. E como lá no diário, aqui também desceu com certa dificuldade. Desceu com muitas barras de dúvida. Não desce com boa pressão. Beleza? Acho que dá para a gente bater um papo sobre o dólar. E aí conversar só sobre o diário e o semanal, que eu já me prolonguei, acho que demais aqui. Normalmente a gente bate um papo também sobre o 60, né? E aqui no M60, né, só para a gente falar brevemente, também temos outra wedge,
né, outra possibilidade de wedge, tá? Que já desenvolveu aqui duas pequenas pernas. Mas o ponto que ela precisava vir, né, que é o da perna, de onde ela se formou, né, ela não conseguiu chegar. Só que agora ela deixa um fundo mais alto, tá? Ela fez duas pernas de alta, tá? E até então ela está com um fundo mais alto. Até então, né? Porque ele pode ainda vir abaixo, né? Daquela movimentação do semanal, pensando também no semanal, para vir testar o fundo duplo ou algo próximo, né? Ou isso daqui já ser o fundo da movimentação, né? E gerar uma movimentação contrária. Mas quando que isso daqui vira, né, uma movimentação de alta? Se o preço vier acima desta máxima. A gente precisa que o preço, né, renove bons pontos de inflexão. Não pode ser isso daqui ao meio, né? Tem que ser isso aqui. Você quer ver algo gritante, né? Algo que salte seus olhos, que você veja, opa, isso daqui mudou a estrutura. E se o preço vier acima dessa máxima, a gente espera que ele caia menos. Aqui agora a gente tem uma POC aqui para segurar o preço. Que ele caia por essa região. Para quê? Para subir mais, né? Para ter pelo menos uma segunda perna de alta. Talvez até um pouco mais, tá? Então, vamos conversar um pouco sobre o dólar. Assim o vídeo não fica tão longo, tá? O dólar está em plena lateralidade, né, pessoal? Desde que essa movimentação aqui se iniciou, né, de barras sobrepostas, temos aqui também, né, a ideia de um triângulo expandido, só que aqui está um triângulo expandido mais contido, né, dentro dessa movimentação. Médias completamente flex, tá? Desde esse início de queda aqui, tá? Médias flat, ó. Bem visível, tá? A disposição das médias ainda não é a melhor para uma movimentação de alta, né? Pode falhar em mais movimentações de alta. Além das médias estarem bem flats, a 9 está abaixo da 20, a 20 está abaixo da 50, né? O que é uma movimentação de alinhamento mais para baixa do que para alta, tá? Então isso aqui também é relevante. Mas é lateralidade. Então, lateralidade, o preço pode vir travar nessa região de POC aqui, ó, tá? Aqui no meio tem uma outra, só que essa daqui já está mais passada por algumas barras, né? Mas ainda assim, se a gente estender um pouco essa movimentação, pode ser um ponto de parada aqui também. Ela rompe levemente a barra anterior, né? Ela está em dúvida, ela está em 50% ali do corpo da barra, né? Uns 40% ali de pavio, né? Mas ainda assim é uma barra razoável de tendência, né? Ela não chega a ser um doji, mas ela tem a sua formação ainda uma boa pressão contrária aqui ao término dessa barra. Aqui é a lateralidade, né, pessoal? Lateralidade você tem que entender que assim que o preço faz nova máxima, ele pode reverter. É o que ocorre em lateralidades, né? Reversões abruptas. Aqui o preço vem acima de novas máximas, ele acabou revertendo. Aqui o preço veio abaixo de novas mínimas, reverteu. Veio abaixo de novas mínimas, reverteu. Tá? Aqui a gente está bem ao meio, né? Se você der uma observada, né? Você está bem ao meio aqui, tá? Do triângulo expandido. Aqui é a pior região possível, né? Para você trabalhar dentro de uma lateralidade, porque o preço ele realmente a semana seguinte ele já pode fazer, por exemplo, uma barra de baixa, né? Ele pode fazer mais uma barra de alta, né? Aqui ele pode tudo, né? Por quê? Porque as médias não têm direção, você não tem bons parâmetros. Ele pode vir acima dessa máxima aqui para falhar, ele pode chegar aqui e, por exemplo, ele pode vir acima dessa máxima, né? E vem uma barra aqui, testa a nossa região de POC, uma nova máxima, MM50, e a barra seguinte, ó, reverter, tá? Simples, né? Sem muita dificuldade. O único ponto que você pode analisar aqui que é um pouco mais positivo para uma movimentação de alta é que a última movimentação que o preço fez foi renovar máxima, tá? A última coisa que ele fez foi renovar máxima, que ele havia renovado mínima, mas a última coisa que ele fez foi renovar máxima. E agora você tem um fundo levemente mais alto. Então, se essa movimentação está pensando em se desenvolver um pouco mais para uma alta, ela é interessante, né?
Só que ela está saindo de lateralidade. Mesmo que ela chegasse aqui, ela precisa de mais pullback para que essas médias realinhem, né, e possa levar o preço a níveis mais altos. Essa é a ideia de você usar as mesmas médias por vários anos, né, fazendo a mesma leitura para que você ganhe os mesmos parâmetros. Beleza? Então, dentro do semanal, ponto interessante é que a última movimentação foi nova máxima. Não renovou a mínima, tá? A mínima prévia é essa. Ela não renovou, parou antes, então não teve tanta convicção dos vendidos, então pode vir fazer nova máxima. Qual que é a nova máxima? Temos essa, também temos essa daqui, tá? Pode ser só essa? Pode. Depois reverter, virar uma lateralidade menor? Pode. É lateralidade. Lateralidades maiores às vezes contém lateralidades menores, né? É bem comum, tá? Lateralidade é o cenário mais complexo que existe, tá, pessoal? Então, realmente é mais uma lateralidade estreita que nem essa, né? Se isso aqui fosse nos 5 minutos, era bem interessante você passar longe dessa movimentação, ou, no máximo, vender por aqui, tá? Aqui ficaria difícil de comprar, né? Porque nem chegou tão próximo, né, da mínima anterior, né? Você pode dividir isso aqui em terço superior, terço inferior, comprar essas regiões, tá? É uma das ideias trazidas pelo Brooks no Lateralidades. Outro ponto, né, é que ele fala sobre escalada, mas eu não ouso falar para vocês, porque muita gente vê essa ideia de escalada como a salvação do mundo, né? E isso daí aplicado de maneira errada é a destruição de contas, tá? Aqui a gente também tem, né, outros pontos de POC agora do diário, os cálculos mudam, né? Eu vou ficando essa região aqui, né? E olha como a gente está aqui, olha como é bacana quando você pega parâmetros, né? Olha a forma que está posta as médias, pessoal. Eu já falei para vocês sobre a MM50 em alguns momentos com as barras entrecortando ela, né? Uma boa característica de lateralidade. Se ligue nisso nos 5 minutos. Às vezes você está vendo um dia meio lateral e a média móvel de 50 está passando entre as barras, ele fica entrecortando ela. É uma característica muito boa de lateralidade e geralmente tem dias, quando tem esse formato, os dias são meio amplos, né? Tem uma boa movimentação. Aqui a gente está num belo modo rompimento, né? Há barras, né, de contração de volatilidade que pode gerar uma boa expansão da volatilidade. Então sempre que eu vejo lateralidades eu fico, né, atento à possibilidade do rompimento. Rompimento, aquela mesma ideia. Uma barra, duas barras, gap, continuidade. Já que vai dar movimento projetado, eu prefiro entrar com um pouco mais de certeza do que entrar numa barra em formação sem saber se ela vai ou não, tá? Então, opto por esperar um pouco mais para ter, né, um pouco mais de convicção, tá, do real rompimento. As médias aqui, pessoal, estão todas juntas. Então, qualquer coisa que vier, por exemplo, a princípio acima, por exemplo, de uma máxima, abaixo de uma mínima prévia, pode vir a falhar. Tá? Então o preço pode começar a subir, encontra essa máxima, pode até chegar aqui, né, na nossa região de POC, e aí depois voltar para dentro da lateralidade. Depois ele poderia não descer tanto, caso ele queira subir mais. Né? Essa é a análise da ideia do semanal, é onde a gente vê que o preço, né, em sua última movimentação, renovou várias máximas, né, anteriores aqui. Aí quando ele cai, né, o ponto de parada do preço foi também aqui na nossa POC, tá? Na nossa região aqui, a extensão dela, tá? Travou aqui, não tem rompimento, tá? Dessa região. Barras sobrepostas aqui e a máxima das barras, né, o mínima das barras não tem gap e continuidade depois dessa região, tá? Ficou inclusive aqui um magneto, né, que é um gap aberto, em lateralidade muitas vezes é fechado, tá? Mas não teve não foi penetrado aqui por nenhuma barra. E aí a gente está numa lateralidade agora bem estreita, barras bem sobrepostas. E barras sobrepostas podem levar a barras mais sobrepostas, tá? Então, aqui no diário realmente não tem muita coisa para a gente estar vendo, só realmente entender que a movimentação está levemente ascendente e ela pode vir a níveis mais altos, tá? Mas vai ser de movimentações complexas. Rompe, a não ser que tenhamos uma boa barra aqui já rompendo essas regiões e uma segunda barra aqui
né, deixando o gap, por exemplo, com essa região. E aí depois sim, né, fazer a nova máxima, né, que é aquilo que a gente comentou lá do semanal. Ele está com uma estrutura levemente mais, né, ascendente, tá? Porque a última coisa que ele fez foi renovar a máxima e não renovou mínima. Ponto mais interessante para a gente é que ele parou nessa região da POC. Então a gente tem uma região que a gente reconhece como região de defesa. E ela teve nessa defesa. Tá? Aqui no 60 minutos a gente está vendo aquela ideia, né, de lateralidade com a MM200 também entrecortando os preços. Ó, tá? Isso é uma característica de lateralidade, certo? Não é a 200 passando embaixo aqui, né, pessoal, dando um suporte, ela está passando ao meio da movimentação, entrecortando as médias junto com outras médias, que não deveria, né, estar por aqui. Ela, normalmente, quando ela está servindo de suporte para aquelas movimentações de tendência, ela está passando por baixo aqui, ou está passando por cima, não ao meio, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Aqui fica outras, né? Acabamos tendo algumas outras regiões de POC aqui. Aqui é o fundo, né? Aqui a gente tinha uma, tá? Aqui a gente tinha um. E aqui a gente teve outro. Então, além da própria lateralidade, né, que a gente tem visto lá no diário, eu sei que eu já tenho essas regiões aqui. Então, o preço vier aqui em cima, ele tem boas chances dele falhar, seja no topo duplo, seja, tá, nessa região aqui dessa nossa POC. Eu até fiz um canalzinho aqui, mas aqui eu acredito que seja melhor por enquanto a gente tratar como lateralidade. A MM200 está passando aqui ao meio, então movimentos, né, extremos podem não ter continuidade, né? Isso aqui eu acabei falando no grupo hoje. Só que o que aconteceu, né, pessoal? O preço ele às vezes demora para reagir, né? E aí ele teve aquelas WEDs, né, que a gente falou, teve duas WEDs ali. Então aqui teve nested WEDs, né? WEDs dentro de WEDs. E depois dessa pequena lateralidade ele acaba gerando uma movimentação de alta, tá? Aí ele pode vir gerar um fundo duplo. Isso daqui com rompimento pode sinalizar para a gente um cup handle? Pode, mas primeiro, pessoal, para a gente pensar no alvo projetado disso aqui, a gente precisa de quê? Ver algumas barras, né, saindo dessa movimentação, certo? Com gap, preferencialmente, tá? A máxima da movimentação. E aí, a partir do momento que você tem rompimento confirmado, aí você pega toda essa movimentação e aí você vai espelhá-la para cima. O teu alvo vai estar lá, beleza? Então, lateralidade, características de lateralidade, diário, total lateralidade, dá para esperar aqui mais lateralidade, tá? Beleza, pessoal? Então, era isso pro nosso vídeo, tá? Espero que vocês tenham assimilado essa ideia de WED fundo duplo, assimilado a lógica por trás dessas movimentações. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí que a gente tenta esclarecer, beleza? Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Grande abraço, bons estudos e bons trades na semana que vem. Valeu!